Começando a nossa escola bíblica dominical, nesta manhã de domingo, hoje dia 31 já mesmo, estamos terminando o mês de maio e a graça de Deus ela está nos sustentando dia a dia. A Bíblia nos fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Apesar do friozinho nestes dias, hoje temos um dia muito bonito, e eu espero assim que possamos ter um bom tempo aqui na nossa live, na nossa transmissão aqui, a primeira delas na Escola Bíblica Dominical, e depois teremos aquele tempo de um pouquinho mais de descontração, pois temos a parte com as crianças, os fantoches, mas também ensino sério com as histórias da Palavra de Deus e também de personagens importantes, né, da vida da igreja. Então, hoje, com certeza, o Senhor tem bênçãos separadas para nós. É bom ver você, irmão em Cristo, conectado conosco. A irmã Consolação, ela foi a primeira a dar um bom dia, ela saiu na frente ali na largada, como se fossem os carros da Fórmula 1, e ali na cola dela está o irmão, a irmã Giovana, com certeza o irmão Ronaldo, e as suas preciosas meninas. Bem, nesse domingo, mais uma vez eu leio para você o Salmo de número 122, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez esse texto tenha se tornado mais verdadeiro, mais valorizado, justamente por conta que estamos impedidos de chegar, né? Aonde nos congregamos, seja onde for. Eu me lembro de histórias de irmãos em Cristo, como lá em Batatais, no início do ministério com o pastor Jaime Rose, eu me lembro de histórias de irmãos congregando em tendas. Eu sei de ministérios que começaram na garagem de algumas casas, né? Principalmente o Ministério de Implantação de Igrejas, pastores no início do trabalho, e também ministérios onde existe o templo, né? Onde os crentes se reúnem para ali adorar a Deus. A Bíblia ensina que Deus não habita em templos feitos por mãos, mas os templos, os prédios, as casas, as tendas, essas construções, elas servem para que o povo de Deus possa estar congregado de uma maneira digna, independente do luxo ou não, né, do conforto ou não, de uma maneira digna, de coração, adorar a Deus. Pois a Bíblia ensina que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então estamos sentindo falta da tenda, da garagem, da casa de Deus, do templo, né? Mas Deus, ele ainda está no seu trono e nós estamos usando as ferramentas aqui, as redes sociais, a internet, de uma maneira geral, para anunciar, proclamar que Jesus Cristo vive, que o nosso Deus, ele é digno de louvor, honra e glória. Então, nós estamos aqui mais uma vez, eu com a companhia da Gabi, da Dona Érica, e eu espero que você também esteja bem acordado aí. De vez em quando nós fazemos isso, e eu vou pedir mais uma vez, só para a gente assim ter um coração ainda mais abençoado, né? Sabendo dessa informação. Quem que está com você aí assistindo essa escola bíblica dominical? Escreva aí, né? Pastor, estamos nós aqui, eu e os meus filhos, eu e o meu marido aqui, estamos aqui, estou aqui com o pé na coberta ainda, mas estou adorando, né? Com a boca adorando a Deus. Pastor, estou tomando um chazinho aqui, mas atento à palavra, tá? Queremos saber, tá? Onde você está, e nós temos, sem querer me prolongar, já me prolongando, nós temos tido a alegria de, através do ministério aqui das transmissões,
de conhecermos novos irmãos em Cristo. Tem vezes que eu estou no Facebook e tem gente que eu nem sei de onde que apareceu, me chama para ser amigo. A gente geralmente vai lá, né? Nos amigos em comum, zero, nenhum amigo em comum. Da onde que é essa pessoa, né? Mas as nossas transmissões, as nossas lives têm sido compartilhadas por alguns irmãos em Cristo aí, e convido você a fazer isso também para que a gente possa alcançar desconhecidos, né? E alguns da fé cristã, eles têm chegado também e agradecido a Deus por este ministério, tá? Glória seja dada ao Senhor por isso, e também pessoas incrédulas têm ouvido a palavra do Senhor. Bem, nós somos um pouquinho reféns do tempo no domingo pela manhã, porque depois, às 10h30, as crianças vêm, né? Com a dona Érica, aliás, vem a dona Érica para falar com as crianças. As crianças não vêm, com certeza elas não vêm, não. A dona Érica que vai até elas, né? Vamos ver quem vai aparecer hoje. Será que é a Filó ou a Bia? Elas estão revezando. Um dia uma vem, a outra falta e tudo mais, né? E o Zé sempre presente ali, né? Brincando um pouquinho também. Bom, agora vamos adorar a Deus, e depois deste primeiro louvor, nós vamos ter uma palavra de oração. Quero mandar ali um abraço, um beijo no coração da minha tia. Essa pessoa que escreve ali, Odila de Barros, é a minha querida tia, irmã do meu pai. Tia um beijo. E a tia Regina já é da casa, né? Tia Regina não é só minha, tia de todo mundo, mas a tia Odila ainda é só a minha tia, e a igreja ainda não adotou ela, né? Mas um grande carinho. Tia, um beijão no coração para a senhora aí, e os primos também. Vem louvar. Vamos cantar. Hoje tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habitar. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vamos orar e depois nós vamos cantar mais um cântico nessa manhã. Oremos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoe nossa transmissão e alcance cada coração, ó Pai, nessa manhã que está ouvindo aqui a palavra de Deus. Que cada um também na sua casa possa abrir sua boca, louvar e engrandecer o teu nome, ó Pai, nesta hora, neste momento. Estamos agora, Pai, cada um na sua casa, mas a igreja unida, prestando culto ao Senhor. A ti toda a honra e glória, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Agora vamos cantar Estrela da Manhã. Vamos ver a letra desse cântico. Cantemos.
isso estamos aqui. Reza nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e manifesta. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor. Pelo teu imenso amor. Pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e manifesta. E assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. Muito bem. Nós vamos para mais um cântico, que será o último nessa manhã, antes do estudo. E nós ontem eu, depois da transmissão, melhor dizendo, eu assisti uma live da minha prima, atualmente ela com a família, as filhas e o marido, eles estão morando nos Estados Unidos, não faz muito tempo que eles foram para lá. E eles tinham uma live assim, dinâmica, assim, que chama Qual é a Música? E eles cantavam um cântico, de repente, uma determinada linha, eles faziam lá, 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 e as pessoas que assistiam tinham que acertar a letra, qual que era a continuação da letra. Eu vou imitar, nós vamos imitar essa brincadeira só para dar um pouquinho de dinâmica aí, um feedback, uma participação sua. Então nós vamos cantar esse corinho e vai chegar uma hora que nós vamos parar. Você só vai ouvir o violão. A primeira pessoa que escrever a linha certinha aqui onde a gente parou, continuando a música, vai ganhar um prêmio. Vai ganhar um prêmio, tá? Então nós vamos cantar aqui, meninas, justamente aqui a gente para, só o violão da Gabi, tá bom? Quem escrever a continuação da música, quando a gente parar, o primeiro vai ganhar um prêmio, tudo bem? Então vamos lá, vamos cantar. O primeiro que escrever aqui vai ganhar um prêmio assim do pastor. Vamos lá. Aqui a gente para, tá bom? Vamos ver quem está atento e ainda se lembra dos cânticos da igreja. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, adoramos o
mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas ao céu, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com louvor nós amamos o nosso Rei. Com louvor nós amamos o nosso Rei. Amém. Muito bem, pelo jeito quem acertou foi meu cunhado Paulinho, nosso irmão Paulinho, alguns outros irmãos ali também. A parte que a gente queria colocar, que você deveria colocar é com nossas mãos levantadas. A dona Érica deu até a dica aqui, levantou a mão. Não estava aguentando. Não era para ela. Não era para ela ajudar, né? A Jana quase que escreveu ali a segunda parte inteirinho, né? Então o prêmio que o Paulinho ganhou, na verdade, é com muita alegria, né? Então quando voltar esse momento assim de isolamento, na verdade por ser parente eu vou deixar isso acontecer antes, né? Ele ganhou o prêmio, o direito de pagar uma pizza para o pastor. Ei, viva a família! Obrigado, Paulinho. Você ganhou esse prêmio. Você vai poder comprar uma pizza, trazer aqui em casa com máscara e nós vamos ter uma comunhão. Combinado, cunhado? Então, por conta disso, né? Em louvor ao nosso Deus, dessa alegria que pode nos unir, de novo nós vamos cantar aí, adoramos o Cordeiro, mais uma vez só, sem repetir, tá? E terminando lá embaixo. Cante conosco, igreja. Né? Quem não sabe a letra já tem ali, e eu tenho certeza que o Paulinho está contente, ele vai colocar ali um opa, pastor, estamos juntos, vamos lá. Adoramos o Cordeiro. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro. Cante conosco aí na sua casa. Adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com louvor nós amamos o nosso Rei. Com louvor nós amamos o nosso Rei. Se você gostou dessa dinâmica aí que a gente copiou da minha prima, Paulinho, já com alegria, pois. Vou pagar, pastor. Isso mesmo, Paulinho. A gente tem que aproveitar os prêmios que a gente ganha nessa pandemia, né? Isso aí tá mais para presente de grego, né, gente? Mas se você gostou dessa dinâmica, dessa brincadeira, né? Que a gente pode ter essa comunhão assim, interagindo, você fala aí, gostei, pastor. E aí a gente ainda pode fazer de novo, tá? Numa outra oportunidade. Se hoje ainda der tempo, porque o estudo ele precisa ser dado, a Gabi e a dona Érica ainda podem voltar, né? Na verdade, pode brincar lá no culto infantil com isso também, né? Porque seria legal também as crianças se divertirem com essa maneira assim, de interagir. Tá bom, esses são os louvores, obrigado. A Gabi vai dar um bom dia aqui para os jovens, dona Érica também, estendendo o convite aí para o que vai ser feito hoje com as crianças. Eu acho que nenhum jovem apareceu aqui ainda, mas quem sabe, né? Algum dá um retorno ali de bom dia para você. Então, se tiver algum jovem aí, bom dia. Vamos ficar firmes aí nos cultos, né, gente? Vocês não têm noção como o pastor fica feliz com o apoio, né?
não só de todos os irmãos, mas dos jovens todos. Então, não vamos desanimar não, vamos estar aí sempre. Muito bem. Dona Érica? Bom dia, queridos. Bom dia, queridos irmãos, irmãs, minhas crianças preciosas. Daqui a pouquinho, então, 10h30. Hoje nós vamos começar um estudo novo, né? Acabamos os das coroas. E hoje temos um estudo aí especial para vocês, tá bom? Então não percam. Muito bem, daqui a pouquinho, né? O tempo passa muito rápido, já são 9h25 quase, mas tudo está dentro aqui do controle, da administração. Vamos agora ao estudo da palavra de Deus. Precisamos acertar aqui as posições, Daqui a né? pouco. Elas fazem um tchauzinho e se der tempo elas ainda voltam com um outro corinho e a gente vai fazer de novo essa dinâmica. Mas uma alegria muito grande poder estar aqui transmitindo a palavra de Deus. Hoje vamos a mais um estudo valioso, importante, né? E temos que nos apegar aí ao ensino da palavra, as escrituras sagradas, né? Para nós. Então, o escritório é pequeno, irmãos, não reparem, mas para acomodar tudo aqui dá um pouquinho de trabalho, mas Deus é bom. Estamos aqui tentando fazer o nosso melhor para você, tá? Muito bem. Domingo, dia 30 de maio do ano de 2020. A gente fica tão assim com esse negócio de isolamento que, olha, eu não tô mais confundindo dia e mês, agora eu já estou confundindo que ano nós estamos. Você vê que eu demorei para pensar, ué, que ano que, né? 2020. Deus tem sido bom, Ele tem cuidado de nós, não é verdade? E a igreja, ela tem deixado de reunir, mas nós estamos, assim, com a confiança, a fé no Senhor, e eu espero que você também esteja, assim, firme em Deus, tá? Domingo passado, nós trouxemos um estudo sobre a igreja. E, honestamente, diante desses acontecimentos, desse período de isolamento, tudo, eu senti assim que nós deveríamos estar assim trazendo um pouquinho de ênfase sobre a importância do ministério da igreja local, certo? Então, diante disso, irmãos, eu quero convidar você a realmente abrir a sua Bíblia nesse instante, nesse momento, e nós vamos para esse título hoje de manhã, a importância da igreja para a minha vida. Creio assim que se tem entre tantas reflexões que nós temos tido nesse período de isolamento, entre tantas reflexões, uma delas é essa, né? Qual que é a importância da igreja? Esses dias uma irmã conversando comigo um pouquinho através do WhatsApp, ela falou assim na sua gravação: pastor, realmente estamos aqui sentindo muita falta da igreja. E aquele ditado, né, que diz que em muitas coisas na vida nós só damos valor quando nós perdemos. E perdemos temporariamente a permissão de congregar, de adorarmos a Deus, né, juntos, congregar, e agora nós estamos vendo como isso faz falta, não é verdade? Como isso é importante para mim, para a família, para os nossos filhos. Qual é a importância da igreja para a minha vida? Então, diante disso, eu, na minha introdução aqui, antes da gente entrar nos versículos, eu coloquei um hino que a gente canta na igreja. Tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes em Cristo na igreja, quando juntos rendemos louvor. Essa semana eu fiquei assim extremamente triste, na verdade triste, porque no momento em que estamos impedidos, estamos assim
confinados nos nossos lares, eu recebi uma mensagem assim decepcionante sobre o congregar. E assim, alguém trazendo palavras bem duras, como se fosse se alegrando com o impedimento que a igreja hoje está de poder congregar. É lamentável. Eu sei que pena é um sentimento assim que não devemos sentir das pessoas, mas eu sinto pena de pessoas que desprezam o ministério da igreja local. E eu falo por experiência própria, porque eu nasci na igreja. Eu sei, modéstia à parte, eu sei o que significa a importância da igreja na vida de uma pessoa, né? Mas, infelizmente, muitos não entendem. Pessoas que não valorizam a igreja nunca entenderam realmente o que é a igreja local, o que ela significa, a importância dela. Nunca. E é por isso que agem dessa maneira. Mas existem aqueles que são mais incrédulos, ignorantes em relação ao que significa a igreja. Eles até trazem a palavra e a interpretam contra a própria igreja do Senhor Jesus Cristo, universal, né, no sentido espiritual, e agridem de uma maneira cruel, impactante, agridem aquilo que pode ser agredido, que é a igreja local. Pena, é uma pena. Mas nós vamos permanecer firmes na palavra de Deus. A igreja não é instituição terrena, humana. A igreja é instituição divina, certo? Foi Deus que estabeleceu a sua igreja. Como eu disse, claro que existe a grande igreja composta por todos os salvos, mas existe a igreja que pode ser vista, a igreja que expõe o seu testemunho, e essa é a igreja local, a igreja que pode ser vista, a igreja que pode atuar numa determinada região. Esse cântico, ele serve como, com certeza, uma boa lembrança, né? Então, qual o valor da igreja para mim e para minha família? É uma boa pergunta, né? E que está sendo trazida agora para reflexão. Qual o valor da igreja para mim e para a minha família? Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus ele esteja abençoando-nos nessa manhã e nos ajudando a realmente usarmos esse tempo da melhor maneira possível, tá? Nós vamos orar e pedir que Deus nos ajude nesse instante. Oremos. Pai, obrigado por tua graça, por tuas bênçãos. Por favor, ó Pai, nos ajude nesse momento com sabedoria, compreensão, ensino de amor, acima de tudo, para que possamos criar convicção e atitude sobre a importância da igreja local. Em nome de Jesus, amém. E amém. Muito bem, irmãos. Então vamos lá. Qual o valor da igreja? Eu preciso, assim, introduzir, recapitulando um pouquinho sobre parte do estudo que nós vimos na semana passada. A igreja não manda, a palavra de Deus é que manda nas nossas vidas. E a palavra mandar, ela é forte, mas a Bíblia, ela é bússola para a vida cristã. E realmente nós vemos assim que a igreja, ela segue a Bíblia, a palavra. E desde lá do Velho Testamento, para o povo de Israel, Deus deu mandamentos. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também, ela segue em obediência os mandamentos do Senhor. Também nós vemos que a igreja não é um prédio, mas é um corpo, certo? É claro, seria ignorância, tolice pura alguém pensar que igreja é prédio, é aquele lugar que nós estamos nos reunindo. Não, é apenas um endereço, é um lugar
A igreja somos nós. Você convertido é a igreja, eu também sou a igreja, né? E a igreja, ela se reúne, ela congrega num determinado endereço. E eu só quero abrir aqui um parênteses para dizer graças a Deus pelos nossos endereços, não é mesmo? Graças a Deus nós temos um endereço em que os salvos se reúnem e automaticamente existe uma referência para que o incrédulo ele possa chegar na comunhão dos salvos, não é verdade? Ouvir a palavra, adorar a Deus, sentir o amor fraternal. Então, a igreja não é um prédio, a igreja ela é um corpo, o corpo de Cristo. Também nós vemos uma outra grande verdade, é que a igreja não salva. O Senhor da igreja, sim. Igreja nenhuma leva ninguém para o céu. É fato. A igreja não leva, a igreja não salva. A pessoa pode frequentar uma igreja há 50 anos e ela ainda estar perdida, né? Eu tive certa vez uma pessoa que congregava na nossa igreja, ele era fiel, ele não perdia quase nenhum culto. E numa determinada reunião de escola bíblica dominical, chegou no momento que ele chegou e falou que ele era ateu. Ele estava lá, mas ele não acreditava em Deus. No entanto, ele estava lá sempre presente na reunião. Igreja não salva. O que salva é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Jesus Cristo, certo? Agora, a igreja não santifica. É verdade também. A igreja, ela prega a mensagem de santificação. A igreja, ela proclama, ela anuncia a mensagem que realmente faz com que crentes deixem de pecar e vivam de uma maneira santificada. A Bíblia nos fala, sede santos, porque eu sou santo. Então o Senhor, já desde o Velho Testamento, tinha ensinado o povo de Israel a ser um povo santo, e a igreja redimida, a igreja lavada pelo sangue de Cristo, ela também seguiria, ela andaria no mesmo passo, no mesmo caminho. Diante dessas orientações, ainda como introdução, nós temos que entender isso e refletir sobre isso, melhor dizendo. Eu te pergunto, o que ajuda mais a você nesta vida? Qual lugar, qual instituição, o que é que nesta vida ajuda mais você e sua família mais do que uma igreja local? Estou falando sobre uma boa igreja. Eu estou falando sobre uma igreja bíblica, sobre pastores sérios de amor que pastoreiam para a edificação do povo. Não generalize, tá? As igrejas não são todas iguais. Existem igrejas que estão fora de doutrina. Existem igrejas que pregam mensagens distorcidas. Eu estou falando sobre a igreja que prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a igreja que realmente está, trabalhando com o intuito da edificação dos salvos. Esta igreja, o que é que ajuda mais a sua família do que a igreja? Pense sobre isso. É incrível, mas nada abençoa mais o nosso lar do que a igreja. Portanto, quando a gente fala sobre igreja, nós entendemos que a igreja, então, ela ajuda tanto, ela acrescenta tanto. Por quê? Porque a igreja prega a palavra. Na igreja nós adoramos ali a Deus de maneira congregacional. A igreja evangeliza. O ministério da igreja local traz comunhão dos salvos. É interessante que algumas dessas coisas, por exemplo, a própria adoração e a evangelização, nós até podemos fazer de maneira individual no mundo, no nosso dia a dia. Mas comunhão entre irmãos só é possível através do ministério da igreja local. Só é possível, certo? Quando todos se reúnem juntos, esta comunhão. Tanto é que o próprio ministério da ceia do Senhor, ensinado por Jesus Cristo, depois pelo apóstolo Paulo, e colocado como uma das instituições para a igreja, além do batismo, esse próprio ministério ensina, ali no partir do pão,
que os irmãos, eles estão juntos, eles estão congregados, eles estão ali desfrutando de um tempo de relacionamento. A igreja também contribui, né? A verdade é que nós somos reféns do dinheiro, e a igreja também ela tem a alegria através do ministério visível, local, ela tem a alegria de poder, o crente tem a alegria de poder contribuir, participar, devolvendo o seu dízimo ao Senhor e também trazendo as suas ofertas missionárias, certo? Então, antes de entrar nos pontos principais, eu vou te contar uma história. Eu vou te contar uma historinha. Aqui na minha mesa eu tenho uma foto. A minha igreja sabe quem é quem está nessa foto, né? Então tá aqui, ó. Olha só a carinha dela de simpática. Essa é a Mel, é a nossa cachorrinha, nossa cadelinha. A Mel está conosco mais ou menos há 6 anos que ela está aqui em casa. Ela foi achada na rua por mim. E quando nós trouxemos ela para casa, eu a levei no veterinário para, né, ver como é que estava a saúde dela, dar algumas vacinas e tudo mais. E depois de algumas instruções, o veterinário chegou para mim e falou assim: olha, é importante que a Mel ela passeie na rua e ela tenha contatos com outros cachorros, outros animais. Isso faz bem para a criação, faz bem para o animal. Então, queridos irmãos, pense bem comigo. Se até um cachorrinho, se até um animalzinho precisa estar em relacionamento com outros cães, quanto mais o ser humano, as pessoas, os homens, né? Nós precisamos. As pessoas estão ficando quase doidas, malucas, por quê? Porque estão confinados. Eles estão doidos para ir jogar um futebol. As pessoas estão malucas para ir passear num shopping e tomar um sorvete, comer um lanche na lanchonete, ter um churrasco em família. É ou não é verdade? Por quê? Porque nós temos esta carência, nós temos essa necessidade. E a igreja, é interessante porque a igreja, ela traz essa realidade, a igreja local, ela traz essa realidade, ela traz essa necessidade de que nós dependemos de estar em comunhão uns com os outros. E além disso, nós podemos fazer isso adorando a Deus. Fazer isso ouvindo a palavra de Deus. Fazer isso pregando a palavra ali num lugar público onde incrédulos podem chegar. Nós podemos fazer isso ofertando também e contribuindo, acima de tudo, de maneira bíblica, cristã. E eu falo com liberdade sobre contribuição, ainda mais no momento tão delicado em que muitos estão tendo dificuldades nessa área, mas eu falo com liberdade porque a Bíblia ensina as pessoas a contribuírem. A palavra de Deus nos mostra, né, referências incríveis, como, por exemplo, a viúva pobre, que deu tudo que tinha, pobreza, no entanto, com alegria ofertando ao Senhor, né? O perfume que foi derramado sobre os pés do Senhor Jesus Cristo, não é verdade? A igreja, né, dentro de uma profunda pobreza, abundando em riquezas de generosidade. Então a verdade é que o ministério da igreja ele é importantíssimo, ele é importantíssimo. E quando nós vemos assim sendo trazidas referências, comentários lastimáveis, usando a própria Bíblia contra a igreja séria, a igreja bíblica, a igreja que edifica, que está tentando cumprir o seu papel, congregando e impactando o mundo através desses membros que congregam. Quando nós vemos isso,
a gente tem esse sentimento realmente de pena de um ser humano assim, mas ao mesmo tempo nós vemos assim que, acima de tudo, o inimigo, ele de uma maneira sagaz, ele de uma maneira assim, muito perspicaz, ele tem sido, ele tem, ele tem influenciado e ele tem conseguido usar pessoas nas suas mãos, com certeza, para assim trazer a crítica, trazer o ataque. Mas eu digo para vocês com certeza uma coisa sobre a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, acima de tudo, e a nossa própria divisa diz isso, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é por nós. Nós nos alegramos porque o Senhor, Ele está realmente ao lado da sua igreja. Portanto, realmente, nós não podemos contra os ataques, os dardos inflamados do inimigo. Não podemos, mas Deus, nosso Deus, Ele pode. E nele e na sua palavra nós estamos firmados. Eu falando aqui, vi com muita alegria, sim, outras pessoas ali entrando, tudo. Muito obrigado por sua participação, tá? Espero que você fique conosco até o final do nosso estudo. Em primeiro lugar, qual que é a importância da igreja para a nossa família? Como saber se a igreja ela é importante para mim, para o meu lar, para a minha casa, para a minha própria vida? Em primeiro lugar, a igreja é importante e a resposta que nós podemos ver é pelo testemunho do nosso coração. O seu coração diz se a igreja é importante ou não. Exatamente agora, você sabe que o seu coração está falando. A Bíblia nos fala em Lucas 12:34, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Então estamos unidos naquilo que o coração está unido. Você já percebeu isso? Nós estamos com certeza. Nós investimos, nós compramos aonde o nosso coração ele está. Se é futebol, nos envolvemos com futebol. Se é música, você se envolve com música. Se é política, você se envolve com política. Se é imoralidade, você vai se envolver com imoralidade. Se realmente a igreja ela está no seu coração, você vai se envolver com ela. A Bíblia então diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. E se tem uma coisa que manda nas nossas vidas, é o nosso coração. Pode ter certeza. O nosso coração ele é capaz assim de fazer com que a gente faça coisas assim que a gente até duvida, não é verdade? Isso não apenas na esfera da igreja, mas podemos aplicar em outras coisas. Você realmente ama uma pessoa? Você ama uma pessoa? Essa pessoa, você tem uma pessoa no coração? Você já percebeu o que você é capaz de fazer por esta pessoa? Você é capaz de fazer tudo. Exemplo disso, por exemplo, são os pais. Você não ama os seus filhos? Por que você faz tudo pelos seus filhos? Porque eles estão no seu coração. Eles estão. Por que você faz tudo pelo seu time? Porque ele está, é o seu time do coração. Não é mesmo? E assim nós poderíamos falar sobre algumas outras coisas. Meu amado, se Deus, se Jesus Cristo, se a palavra de Deus e a própria igreja do Senhor, se ela está no seu coração, você faz de tudo por ela. Você faz de tudo por ela. Você não precisa ser forçado a ir a culto. Você não precisa de palavra de ânimo para ir no domingo à noite, né? Você não precisa de um sermão duro para devolver dízimo. Você não precisa fazer. Estamos falando sobre o mínimo da igreja cristã, que é congregar, ofertar, né?
estar nas atividades. Você não precisa ser forçado a fazer nada disso. Mas você faz com uma naturalidade tão grande, você faz com uma alegria tão tremenda, que a resposta é essa. Ela, a igreja, ela está no seu coração. Ninguém sabe tanto quanto você mesmo sobre a importância da igreja. Ninguém sabe tanto. Então, pelo testemunho do nosso coração, a igreja deve ser um tesouro para nós. Não é verdade? A Bíblia então diz: onde estiver o vosso tesouro. Quais são os tesouros que você tem na sua vida? Eu creio assim que no nosso coração, então, no nosso coração existe assim um departamento muito especial, onde ali a gente guarda os nossos tesouros, né? Os nossos tesouros. Então a gente está lá com algumas pessoas que são tesouros para nós, algumas coisas que são tesouros, são coisas valiosas que são tesouros. Não quero ser extremista falando que tudo está errado, mas até mesmo no campo material, já parou a perceber que algumas coisas são tesouros, né? De repente uma casa que você conseguiu com muita dificuldade, um sonho realizado. Então existem alguns tesouros no coração. Tudo bem? Pergunto, a igreja local, ela é um tesouro no seu coração? Ela realmente é? A igreja local, ela é uma instituição divina. Acima de tudo, nós temos que ver que é um lugar onde prega-se a palavra, revigora-se as forças, é um ambiente diferenciado, porque a semana toda você está no trabalho, onde há um ambiente totalmente desfavorável para o cristão, onde há o palavreado equivocado, onde há imoralidade, onde há música. Você está lá na faculdade com as coisas terríveis contra a fé cristã. Você está nos relacionamentos até mesmo de entretenimento, onde você vê assim coisas que não condiz com a palavra, mas você convive com aquilo, você precisa estar ali, né? Por motivos que não vêm ao caso agora. Então somos assim bombardeados durante muitas horas do dia com as coisas do mundo. A igreja, ela é importante porque ela nos traz um ambiente diferenciado. E nós podemos sentir na igreja local um pedacinho do céu. Ah, que grande bênção. Deus nos ajude. Então, em primeiro lugar, como nós entendemos se a igreja tem valor para nós? Em primeiro lugar, pelo testemunho do coração. Em segundo lugar, nós vamos entender que a igreja tem valor para nós pelo testemunho dos costumes, os nossos costumes. A Bíblia nos diz em Hebreus 10, 25, não deixando a vossa congregação como é o costume de alguns. Costumes. A palavra costume, ela muitas vezes ela é mal interpretada, né? E tem muitas pessoas que, somente o grupo dos desigrejados, existem muitas pessoas que falam assim que a igreja, então, ela virou apenas um costume, um hábito, não é nada sincero. Eu te pergunto, tudo aquilo que é costume não é sincero? É só superficial? Eu te pergunto. Quando, por exemplo, um filho chega para o seu pai e fala, bênção pai, bênção mãe, é só costume? Ele realmente não está desejando bênção? Nós vamos então realmente julgar a todos dizendo, ele não quer a bênção do pai, ele só está fazendo aquilo lá por hábito. Quando você entra no seu carro e já por costume coloca o cinto de segurança, isso significa que você só tem o costume, você não quer a sua segurança. Você não quer, em caso de um acidente, ser protegido. Não, é só costume, é só um hábito. Quando você diz obrigado, aquilo lá você só está fazendo por costume. Você realmente não está sendo grato à pessoa que fez alguma coisa. Meu querido, então eu poderia aqui falar sobre 1000 coisas que são costumes e são coisas que são verdadeiras, coisas que são sinceras, coisas que são feitas com amor, coisas que são feitas com disciplina, coisas que são feitas com razão, coisas que são feitas com propósitos, coisas que são feitas com objetivos. Quando você tem o costume de ir à igreja, isso não significa que você está sendo superficial, artificial, hipócrita ou falso. Não. Eu creio piamente que tem pessoas
que durante anos e anos tem ido à igreja, ele já tem o costume, quer dizer, o hábito de ir à igreja, mas eles amam a igreja, eles querem realmente ir lá para adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Então eu te pergunto, realmente, qual é o costume que você tem tido em relação à igreja? E que esse costume, se ele realmente existe, que ele possa justamente estar assim, agregado à verdade, à sinceridade, ao desejo de, congregando, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus e ter comunhão com o povo de Deus. É uma pena, mas quantas pessoas ainda não criaram nas suas vidas o costume de ir à igreja? Não, eles não têm esse costume. Tem muitos outros costumes, mas eles não têm. Então, na igreja, nós podemos criar o costume, então, de ter uma frequência, né? Você tem esse costume? Frequentemente vai com fidelidade, firmeza, cultos, ministérios, atividades? Esse costume, ele é importante também fora da igreja. Qual é o costume que você tem sobre a sua igreja no sentido do falar? Você fala bem da sua igreja para as pessoas? Você mesmo é um propagandista, né? Um representante da sua igreja? Ou lá dentro canta, adora e nos bastidores é crítico, conforme, infelizmente, até uma expressão pesada, mas vou usá-la, acaba cuspindo no próprio prato que está comendo. Eu vejo que muitas e muitas vezes é exatamente isso que está acontecendo, né? Pessoas congregam na igreja e na sua própria igreja têm o costume, fora dela, de trazer essa crítica, a falta de lealdade, a traição, os costumes e o costume financeiro. Você já tem o costume de devolver o seu dízimo com fidelidade e sinceridade, entendendo que pertence a Deus, não a você? Ou esse é um hábito que para você é a coisa mais difícil do mundo? Meu amado, eu louvo tanto ao Senhor. Eu comecei a trabalhar desde praticamente os meus 15, 16 anos de idade. Honestamente, nunca tive problema em entender a devolução do dízimo. Muito pelo contrário, sempre o fiz com a maior alegria. E Deus sempre supriu todas as minhas necessidades e as necessidades do meu lar. Como Deus é bom! Tem você o costume sincero, verdadeiro, alegre de devolver aquilo que pertence a Deus? De ofertar com alegria, entendendo que nunca daremos a Deus mais do que Ele dá para nós. Os costumes. A igreja não significa somente congregar, conforme a gente ensinou na nossa introdução, mas você, como igreja, você tem que ter o costume de realmente abandonar, então, os vícios, ter o costume de uma vestimenta honrosa, digna, ter o costume de um palavreado consagrado, santificado, ter o costume de, acima de tudo, muito mais do que ser igreja lá no templo, mas ser igreja dentro de casa e ser igreja em todos os lugares que você está. Então, o que demonstra que a igreja local ela é importante para você? Em primeiro lugar, o testemunho do quê? Do meu coração. Segundo lugar, o testemunho dos meus costumes, dos meus hábitos. Alguém disse certa vez, a ausência voluntária à igreja é evidência infalível de declínio espiritual. Franklin Clark. É verdade. Terceiro lugar, o que mostra que a igreja local é importante para mim? O testemunho dos próprios crentes. 1 Timóteo 4,12 diz, ser o exemplo entre os fiéis. Os próprios irmãos em Cristo, eles realmente poderiam falar se a igreja local ela é importante para mim. A verdade é que o mundo diz, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas a palavra de Deus diz o contrário, as pessoas elas têm sim, e nós estamos vivendo nesse mundo quase que de certa forma com uma obrigação de dar satisfação para as pessoas. Realmente, satisfação
do nosso viver nesse mundo, do nosso propósito, o Deus que nós servimos, as convicções que nós temos. A nossa vida realmente ela é um livro aberto. Então realmente o mundo mostra que você vive da maneira que você quer e não se importe com ninguém. E diante disso, a multiplicação, né, de maus hábitos, práticas, imoralidade, promiscuidade, ela se alastra, tem se alastrado aí no decorrer da nossa existência. No entanto, Deus diz: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. A Bíblia nos mostra que nós realmente somos influência nos incrédulos, nas pessoas perdidas e entre os fiéis. Portanto, alguém que poderia dizer se realmente a igreja local ela tem valor para mim, sabe quem são? Os meus irmãos em Cristo. Os meus irmãos em Cristo, eles veem a minha fidelidade. E não apenas isso, mas eles, até mesmo quando eu estou congregando, eles veem a minha atitude, o meu comportamento congregacional. Os cristãos sabem como a igreja ela é importante para mim. A minha frequência, a minha pontualidade. Já viu irmãos que só atrasam, sempre deixam as coisas para a última hora, sai em cima da hora, chega atrasado no culto. Afinal, a igreja é tão importante assim para você. Um imprevisto aqui ou ali acontece, mas sempre atrasar. É esse o valor que a igreja tem, sendo que para o trabalho não atrasa nunca, para a faculdade, o entretenimento, o futebol, não atrasa, mas para a igreja, atrasa. Qual o testemunho que nós temos diante dos cristãos? O que eles falariam sobre a minha comunhão com a própria igreja? Sabe, irmãos, a igreja local deve fazer então parte da minha vida. Eu preciso então entender que eu congrego porque eu preciso da pregação. Eu vou até lá porque Deus vai falar comigo através do homem de Deus que está pregando, o pastor que Deus colocou sobre a minha igreja. Ele está me dirigindo, me pastoreando na palavra. Eu preciso da comunhão. A Bíblia nos fala, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia já nos mostra no Novo Testamento sobre a igreja se fortalecendo através da comunhão congregacional, né? O relacionamento. Mas não. A mensagem que agride o ministério da igreja local é justamente, ela diz que você realmente não precisa da igreja. Você precisa só da sua Bíblia e do seu testemunho no mundo. É claro, irmãos, que nós precisamos da Bíblia. E é claro que a nossa obrigação é dar testemunho no mundo. Mas uma coisa, outra coisa. Isso não significa que nós podemos abrir mão da igreja, do ministério da igreja local. É lamentável, como eu disse na minha introdução. É diabólico, afirmo categoricamente, o que está sendo trazido contra o ministério da igreja. E o pior de tudo é que realmente as armas satânicas, elas não estão vindo daquilo que poderíamos falar assim, de fora das quatro paredes da igreja, mas está vindo de dentro. É um câncer nascendo na igreja e que prega contra o ministério da mesma. O testemunho dos cristãos. A Bíblia diz, ser o exemplo entre os fiéis. Então eu louvo muito ao Senhor Deus, porque nesse terceiro ponto eu posso dizer assim que na minha vida, exatamente agora, eu poderia mencionar assim pessoas, desde a época em que eu era criança, mas já entendia muita coisa na igreja na Vergueiro, depois vindo a Ribeirão Preto, congregando em Sertãozinho, depois aqui em Ribeirão Preto, Veiga Miranda, pastoreando em Franca, quase 5 anos e quase 20 anos aqui em Ribeirão. Eu tenho um número enorme de crentes, firmes, fiéis e que me abençoaram e muito, simplesmente pelo testemunho que eles construíram no ministério das suas igrejas locais. Em São Paulo, na Vergueiro,
Eu tive ali a minha professora de escola bíblica dominical, a tia Noemi, pequenininha, eu entrava na classe dela. Essa mulher tem um testemunho de vida que mais de 50 anos ela tocou, se eu não me engano, órgão ali na igreja. Imagine uma pessoa mais de 50 anos servindo com amor, sinceridade, alguém, desculpe, ao Senhor, alguém servindo ao Senhor na igreja. Estou dando um exemplo, eu poderia falar para você de dezenas. Glória a Deus por isso, pelo testemunho de cristãos que demonstram, eu amo a igreja ela é importante para mim, nada vai abençoar mais o meu lar, a minha vida, do que a igreja. E eu sei que se você procurar, você vai achar maus pastores, você vai achar maus exemplos, você vai achar coisas erradas, sim. Mas eu te digo com toda certeza, que se você quer uma igreja perfeita, não entre dentro dela, porque ela deixará de ser quando você pisar lá dentro. Jamais tivemos tantos graus na igreja e mesmo assim uma temperatura tão baixa, disse Vance Havner. É verdade. Infelizmente a igreja está se esfriando. Tem, somente nos ministérios pentecostais, muita gritaria, muitos sinais, muitas experiências aqui e ali, mas uma frieza tão grande de vida e testemunho. Termino. Digo, ao retornar, Deus permitindo, acabando o momento de isolamento, ao retornar, façamos uma igreja melhor. Eu e você vamos fazer uma igreja melhor, com mais fidelidade, mais compromisso, mais amor, mais alegria. E vamos estar preparados, porque Satanás não brinca. Ele não está brincando. Ele se levanta contra os ministérios que Deus tem instituído. E na verdade que ele instituiu, que são principalmente a igreja local e a família. Termino então com o segundo pedaço daquele hino. Ó, vem, sim, vem a igreja comigo. Sim, vamos servir ao Senhor. Pois maior alegria não temos do que ter comunhão em amor. A glória seja dada ao Senhor. Domingo que vem, pela manhã, dando sequência à série de estudos sobre o ministério da igreja, nós vamos falar sobre aonde as igrejas têm falhado, onde devemos melhorar ou mudar. Deus nos ajude. Muito obrigado por sua atenção. Daqui a pouco o culto infantil vai começar e que Deus seja sempre honrado, exaltado e glorificado através das nossas vidas. Tá bom? Vamos orar e terminar a nossa EBD com os anúncios finais. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Ajude-nos a sermos ouvintes e praticantes e termos a sabedoria, o cuidado, para não cedermos aos ataques poderosos, dardos inflamados do inimigo. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos mais firmes no Senhor e no ministério da igreja local. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu ia ter até a Érica e a Gabi voltando, mas o tempo não permite mais. À noite, 19h30, estaremos aqui para mais um culto ao Senhor, tá? Obrigado por sua participação. Nós chegamos até a falar um pouco sobre contribuição, sobre devolução de dízimos. No grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, hoje, de novo, eu vou pedir para a irmã Fernanda colocar o número da conta, a agência, tudo, porque alguns irmãos, às vezes no privado, me perguntam como podem fazer, né?
estamos impedidos de congregar, então você, a única maneira é fazer a sua transferência de acordo com a sua oferta e o seu dízimo. Quero agradecer você ser tão fiel nesse momento tão delicado e a preocupação com as despesas que a igreja, mesmo fechada, com certeza você sabe que tem. Então, fique tranquilo, no grupo da igreja nós estaremos aí colocando os dados, as informações para que você possa, né, continuar dizimando, devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Muito bem, daqui a pouco então vamos ter o tempo com as crianças. Então terminamos com a nossa divisa, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Obrigado, Senhor. Obrigado por termos uma igreja.